Com amplo entendimento ele o aperfeiçoará. Para ele dera conhecer. A vida eterna não lhe concedeu. Gênesis. Enlil, além de comandante e administrador, também tinha profundos conhecimentos científicos em engenharia genética, mas era totalmente contra sua aplicação em seres humanos e animais, só tendo permitido as experiências de Enki, porque o ecossistema de Nibiru dependia do sucesso delas. Enlil fazia uso dos seus conhecimentos somente para modificação de sementes e grãos de vegetais. E Enki, além das experiências com os humanos, modificava animais que seriam usados para alimentação ou produção, como vacas e ovelhas. Não é possível afirmar se Enlil realmente era contra as experiências com os humanos, por valores morais ou somente para rivalizar o irmão. Ele sempre mantinha Anu informado sobre tudo o que ocorria na Terra, que, curioso para ver o resultado do trabalho de Enki-Ninti, ordenou que Adapa fosse levada à sua presença. Enki temia que este consumisse alguma substância que aumentasse o seu ciclo biológico e o induziu a evitar os alimentos que lhe fossem oferecidos. Contudo, Anu, surpreso com a perfeição da criação, quis que o Adapa fosse mantido em Nibiru, mas ele acabou sendo trazido de volta à Terra e ficou temporariamente sob a guarda de Enlil, na base Edim, Éden, Lar dos Justos, no Oriente Médio. Eventualmente, Adapa e sua fêmea começaram a amadurecer sexualmente, e esse fato irritou profundamente Enlil, que sempre se opunha aos planos de Enki, e tomado pela ira, os expulsou da base. Eles retornaram para a base africana Abizu e começaram a reproduzir. Sua prole era então clonada por Enki, para acelerar e ampliar a descendência, e as gerações futuras geravam mais e mais humanos de agradável aparência física e portadores do gene de longevidade Anunnaki, embora vivessem bem menos tempo que eles, mas ainda assim atingiam idades fantásticas para os padrões biológicos atuais. Os textos do Antigo Testamento falam que os homens das primeiras gerações adâmicas viviam centenas de anos e, em alguns casos, quase atingiam a idade de 1000 anos, como por exemplo Matusalém, Noé e Enoque, que foram alguns dos principais patriarcas pré-diluvianos. Mas Sitchin faz uma revelação perturbadora. Segundo ele, as primeiras civilizações humanas aprenderam a fazer cálculos baseados numa média orbital entre Nibiru e a Terra. Como os Anunnaki controlavam o seu tempo baseado na órbita do seu planeta, os homens foram instruídos a fazer cálculos com esse referencial. A primeira grande civilização pós-diluviana, a Sumérica, dominava o complexo sistema matemático elaborado pelos Anunnaki para aplicação na Terra, onde o dígito 1 corresponde a 60 unidades. O atual sistema cronográfico, onde 1 hora é igual a 60 minutos, que por sua vez é igual a 3.600 segundos, é baseado nesse modelo. Portanto, o ciclo de vida dos primeiros homens adâmicos, seguindo esse padrão, poderia ter durado alguns milhares de anos. Essa característica genética foi mantida até as primeiras dinastias egípcias, quando então começou a se deteriorar, porque o próprio relógio biológico dos Anunnaki ficou debilitado pela vida nesse planeta. Sitchin faz uma observação em seus livros a respeito da raça adâmica e da origem do nome Adão. Ele admite que possivelmente não havia um indivíduo assim chamado, mas de fato o primeiro modelo ideal do Homo sapiens ficou famoso entre os Anunnaki e os homens da Terra, porque foi a primeira matriz biológica e porque gozava de proteção de Enki, que o chamava de Adapa, nascido na Terra. Se de fato ele foi clonado, é possível que em determinado momento o termo passou a se referir a toda a primeira geração de homens. Sendo assim, é provável que algumas citações históricas distorceram o termo Adão, Adamo, Adapa, para o singular, assim como foi feito com a palavra Elohim, que significa deuses e não Deus.
Um detalhe interessante sobre a descendência de Adão e Eva pode ser observado no incidente de Caim e Abel. Sitchin tem uma teoria muito interessante, em que teria ensinado a pecuária aos homens, e Enlil a agricultura. Caim e Abel eram respectivamente agricultor e pastor, e lideravam um grupo de trabalhadores nessas atividades. As constantes disputas entre os dois líderes Anunnaki acabaram influenciando o comportamento dos humanos, e desentendimentos e ciúmes entre os trabalhadores acabaram culminando no assassinato de Abel. Então Caim foi condenado ao exílio por Enlil, que ficara perplexo diante da primeira demonstração de violência entre os homens e pretendia evitar que aquilo gerasse uma reação em cadeia. Tomado de pavor de uma vingança, Caim teria implorado a Enlil que o protegesse. O comandante Anunnaki, irado pelo crime contra seu pupilo Abel, se manteve irredutível na sua decisão, mas pediu a Ninti que lhe fizesse uma modificação genética para que os outros homens soubessem que ele carregava um sinal de Deus e não o molestassem. A famosa marca de Caim, citada no Antigo Testamento, consistia numa alteração cromossômica para que seus descendentes não tivessem pelos faciais. Banido, Caim teria vagado com sua família e seguidores por longas distâncias, e Sitchin sugere que eles teriam chegado até a América Central e se fixado por lá. Sua descendência, ignorada pela história, teria sido a base genética dos ameríndios, que tem como característica principal a ausência de pelos faciais. Ao longo dos milênios, as gerações de humanos deixavam de ser apenas trabalhadores ou escravos nas minas. Eventualmente aprendiam novas tarefas e logo cozinhavam, dançavam, tocavam música, eram instruídos em todas as ciências e até construíam casa para os deuses, que eles chamavam de templos. Logo, o objetivo central da missão foi desaparecendo, e os Anunnaki pareciam se agradar daquela excelente vida na Terra. Porém, como havia poucas mulheres nibiruanas na Terra, muitos Anunnaki se sentiram atraídos pelas fêmeas humanas e começaram a tomá-las por suas mulheres. Quando os filhos dos deuses viram que as filhas dos homens eram bonitas, as tomaram como esposas. Desse cruzamento nasceram os híbridos gigantes, os chamados Nefilins, Anaquins, Refaíns ou Titãs. Sitchin afirma que, segundo os sumérios, a estatura média dos Anunnakis é de 3,5 a 4 metros, atingindo até 7 metros, e que seus descendentes titãs mantiveram esse nível. O fato é que em alguns milênios, eles acabaram organizando os homens em centros urbanos e os instruíram em todos os segmentos possíveis, gerando então poderosas civilizações. Denneke, em seu estudo, cogita a possibilidade das lendárias civilizações da Lemúria e Atlântida terem sido as primeiras erguidas por esses seres, que conviviam com a humanidade e foram adorados como deuses e semideuses. Porém, em certos momentos, as relações entre os homens e Anunnaki ficaram comprometidas por ódio e paixões, levando-os a toda sorte de comportamentos bizarros, que se agravavam mais ainda pela aproximação do planeta gigante Nibiru, que já estava causando terríveis mudanças no clima agradável do planeta, e logo os flagelos naturais somados às perturbações sociais causarão a deterioração moral daquela sociedade híbrida. Esses fatos irritavam seriamente Enlil, que estimulava cada vez mais a desconfiança em Anu e nas altas hierarquias Anunnaki, que já repudiavam o comportamento dos alienígenas nesse planeta. Cedendo à pressão de Enlil, Anu ordenou que os chefes Anunnaki se reunissem em conselho para julgarem a humanidade e decidirem o que deveria ser feito como punição. Aproveitando a nova passagem de Nibiru pelo nosso sistema solar, que causaria um cataclisma na Terra, Enlil e Anu votaram por deixar a humanidade ser dizimada. Essa decisão acabou aceita pela maioria do conselho, mas sob protestos veementes de Ninti e Enki. O fato é que prevaleceu a pressão e o poder de persuasão de Enlil sobre Anu,
que obrigou o conselho a prestar juramento de que não alertaria os homens quanto à catástrofe iminente. A grande verdade é que o transtorno planetário foi usado por Enlil para fazer uma limpeza racial na Terra, porque não admitia a miscigenação entre os Anunnaki e os terráqueos. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis, capítulo 6, versículo do 1 ao 7. Chegamos ao fim do terceiro episódio da série Anunnaki. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e faça parte da família dos Seres da Noite, para não perder nenhum dos vídeos postados no canal. Curta também nossa fanpage no Facebook e siga o Endlord no Twitter. Sempre que é lançado vídeo novo, eu aviso por meio dessas redes sociais. Antes de ir embora, não se esqueça de avaliar o vídeo. Dessa forma, você estará ajudando outros seres da noite a encontrarem o canal. Também não se esqueça de deixar o seu comentário dizendo: em que você acredita? Com amplo entendimento ele o aperfeiçoará. Para ele dera o conhecer. A vida eterna não lhe concedeu. Gênesis. Enlil, além de comandante e administrador, clonada por Enki, para acelerar e ampliar a descendência, e as gerações futuras geravam mais e mais humanos de agradável aparência física e portadores do gene de longevidade Anunnaki, embora vivessem bem menos tempo que eles, mas ainda assim atingiam idades fantásticas para os padrões biológicos atuais. Os textos do Antigo Testamento falam que os homens das primeiras gerações adâmicas viviam centenas de anos e, em alguns casos, quase atingiam a idade de 1000 anos, como por exemplo, afirmasse Enlil realmente era contra as experiências com os humanos, por valores morais ou somente para rivalizar o irmão. Ele sempre mantinha Anu informado sobre tudo o que ocorria na Terra, que, curioso para ver o resultado do trabalho de Enki-Nint, ordenou que Adapa fosse levada à sua presença. Enki temia que este consumisse alguma substância que aumentasse o seu ciclo biológico e o induziu a evitar os alimentos que lhe fossem oferecidos. Contudo, Anu, surpreso com a perfeição da criação, quis que o Adapa fosse mantido em Nibiru, mas ele acabou sendo trazido de volta à Terra e ficou temporariamente sob a guarda de Enlil, na base Edim, Éden, Lar dos Justos, no Oriente Médio. Eventualmente, Adapa e sua fêmea começaram a amadurecer sexualmente, e esse fato irritou profundamente Enlil, que sempre se opunha aos planos de Enki, e tomado pela ira, os expulsou da base. Eles retornaram para a base africana Abizu e começaram a reproduzir. Sua prole também tinha profundos conhecimentos científicos em engenharia genética, mas era totalmente contra sua aplicação em seres humanos e animais, só tendo permitido as experiências de Enki, porque o ecossistema de Nibiru dependia do sucesso delas. Enlil fazia uso dos seus conhecimentos somente para modificação de sementes e grãos de vegetais. E Enki, além das experiências com os humanos, modificava animais que seriam usados para alimentação ou produção, como vacas e ovelhas. Não é possível